Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora que nos revela e redime a nossa caminhada evolutiva. Hoje teremos o prazer de contar com nossa irmã Ana Paula, trabalhadora da casa, que vai nos trazer o tema falsos cristos e falsos profetas. É um tema muito importante para que nós nos alertemos das mensagens que recebemos e muitas vezes não correspondem à verdade. E nem sempre o que os Espíritos nos dizem são verdade. Preciso que nós saibamos discernir. Esses falsos profetas e falsos cristos não são somente os encarnados. No mundo espiritual também tem, porque o que nós somos lá é o que fomos aqui. Entendeu? O que é maldoso aqui é maldoso lá do outro lado. Então é preciso que nós estejamos sempre orando e vigiando e buscando esse discernimento do que é verdadeiro. Para iniciar os trabalhos da noite, pedimos ao nosso irmão Edson para que faça a prece inicial. Boa noite, oremos. Jesus, amado Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para aprender mais os ensinamentos de vida eterna que a doutrina espírita nos traz. E assim, envolvidos no amor, na misericórdia divina, possamos abrir a mente e estar receptivo para os ensinamentos de hoje ministrado pela irmã. E assim, abençoa e ampara. Assim seja. Que assim seja. Este trabalho da noite está sendo veiculado no YouTube. Nós temos a rede de Instagram também, para que seja acompanhado. Então, passamos a palavra à nossa irmã Ana Paula, para que nos traga a sua mensagem. Paz e luz. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus e que o amor maternal de Maria esteja com cada um de nós nessa noite. No século I da era cristã, mais precisamente por volta do ano 100, na pequena e fascinante ilha grega de Patmos, nós vamos encontrar o último apóstolo de Jesus ainda encarnado, João Evangelista. João, que já era um homem, então, de idade bastante avançada, e que, após o retorno do mestre ao plano espiritual, ele havia se dedicado a levar o Evangelho de Jesus, as mensagens do Cristo, para todos aqueles que não puderam ter a honra e a oportunidade de ouvi-la da boca do próprio mestre. E também de cuidar da sua mãe Maria, porque conforme está posto num livro lindo, maravilhoso, que eu recomendo de coração que todo mundo leia, um livro de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, chamado Boa Nova. Humberto de Campos lá diz que depois do retorno de Jesus à espiritualidade, Maria ficou sob o cuidado filial e acolhedor de João. Mas João também havia dedicado de fazer a sua vida, transformado a sua vida um evangelho vivo, de amor e de caridade, assim como o mestre o ensinou, durante os 3 anos que ele pôde desfrutar da sua presença paternal e acolhedora. João, o discípulo amado, já no final daquela existência, recebe então do alto uma derradeira e última tarefa, que precisava ser cumprida junto à humanidade terrena antes que ele abandonasse o corpo físico. E é assim que em noites inesquecíveis nós vamos encontrar uma verdadeira falange de espíritos angélicos que desciam à terra, adormeciam João, e enquanto o seu corpo físico se entregava ao sono, ele, em espírito desdobrado, era levado às regiões celestes e crísticas,
onde estava Jesus, para que ele pudesse, antes do desencarne, trazer para a humanidade do seu tempo, mas sobretudo do porvir, a nossa humanidade de agora, uma última lição e também uma última reflexão, um alerta para que a gente tivesse cuidado com a forma com a qual nós conduzimos os rumos da nossa morada planetária. Então, em desdobramento, durante algumas noites, João é levado às esferas crísticas de Jesus. E lá, diante dos seus olhos atônitos, são apresentados para ele os segredos do porvir da humanidade terrena. É permitido que ele acesse momentaneamente os quadros que se desdobram do psiquismo de Jesus. E ele então acessa aturdido toda aquela gama de imagens e acontecimentos da coletividade da Terra que eram compartilhadas com ele por Jesus, mente a mente, num processo mediúnico na espiritualidade. Ele então retorna ao corpo físico, depois de todas as noites de experiência, lúcido, completamente consciente de tudo o que ele havia visto, sentido e tendo a oportunidade de ter acessado da mente crística do nosso mestre. Jesus havia advertido João que ele deveria levar ao conhecimento da humanidade terrena toda a experiência como um alerta, para que a gente tivesse cuidado com a forma com a qual nós conduzimos os rumos do nosso planeta. Mas havia um porém. Porque como é que João, embora João fosse um espírito, e fosse um espírito bastante elevado, evoluído moralmente e espiritualmente, João não era, e até onde nós sabemos, ainda não é um espírito crístico. E mais ainda, na sua condição de homem encarnado, que ele ainda era à época, ele ainda estava preso às imagens e aos símbolos do seu tempo, da sua cultura. Como é que ele, então, traduzia em palavras orais e escritas a simbologia profunda e metafísica do psiquismo de Jesus? Porque diante de um psiquismo crístico, como o de Jesus, não existe uma linearidade temporal, passado, presente e futuro. Isso existe para a gente, na dimensão que a gente ainda se encontra, ainda de posse de um corpo perecível, de carbono. Mas diante de uma mente crística, passado, presente e futuro se misturam. Kardec coloca, num dos últimos capítulos da Gênese, que é um capítulo que se chama As Predições segundo o Espiritismo, que uma mente de um espírito crístico, como o de Jesus, abarca o tempo como um presente. O que para a gente é futuro, para uma mente como a de Jesus, é o hoje. Então, como é que João, ainda na sua condição de encarnado, ia traduzir aquilo tudo para a humanidade que ele tinha visto? Era preciso que ele fizesse adaptações. Adaptações, inclusive, que permitissem que ele digerisse e entendesse tudo que ele tinha visto. Porque como é que João ia falar de foguetes espaciais, de aviões, de bombas atômicas no século I, onde aquela humanidade não ia entender nada disso? Então surge uma narrativa onde João se vale de metáforas, de símbolos conhecidos da sua época, da sua região, da sua cultura, que permitissem que ele expressasse em palavras possíveis o que ele tinha visto da mente de Jesus. E assim surge o livro do Apocalipse. E tem algo no Apocalipse que nos toca diretamente, que diz respeito a cada um de nós que estamos hoje, presentemente encarnados na Terra. Porque o Apocalipse, muitas profecias, não apenas o Apocalipse, muitas outras, mas eu preciso destacar uma que, sem sombra de dúvida, é a mais importante de todas, que está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é o sermão profético de Jesus, que para mim, particularmente, depois do sermão
do Monte das Bem-aventuranças é o sermão mais impactante e profundo que Jesus nos deixou. Então, todas essas profecias vêm falar de um momento pelo qual todos nós estamos passando agora, nessa encarnação, que é um momento onde a nossa Terra está passando por um processo de transição. Uma transição que não começou agora, já faz um tempo, e que também não vai terminar agora, ainda vai levar um tempo. Mas onde a Terra, gradativamente, de forma lenta, está abandonando uma velha ordem para adentrar em um novo estado de consciência e de vibração. Onde o nosso planeta está deixando de transitar em um campo vibracional de uma dimensão inferior, que a gente costuma chamar de provas e expiações, para adentrar numa psicosfera muito mais harmônica de regeneração. E por que que isso nos toca diretamente? Porque como é que a Terra vai aumentar o seu padrão vibratório sem ser por meio do nosso esforço pessoal? A Terra só regenera se a gente regenerar a Terra que habita em nós. Então, nós estamos vivendo tempos de mudança. Mas não é qualquer mudança, é a mudança. A mudança que a história do mundo vem falando desde milênios. Nós todos aqui viemos sendo aconselhados, instruídos, preparados para esse momento atual, desde muitas reencarnações. Desde muito antes da época de Jesus, em todas as culturas conhecidas da humanidade, já se falava sobre os fins dos tempos. Só que antes, a gente entendia que o fim dos tempos era um evento cataclísmico, que ia acabar fisicamente o planeta. Hoje a gente sabe que não é isso. O fim dos tempos é num sentido de uma leitura de um fim de um ciclo. O fim de um tipo de humanidade menos evangelizada, para que outra, mais moralizada, possa chegar. No livro A Caminho da Luz, que é outro livro que eu acho que todos nós temos que ler, de Emmanuel, psicografia também de Chico. Emmanuel narra que outro planeta, no sistema de Capela, note que o planeta não era Capela, Capela não é o planeta, Capela é o Sol, a estrela daquele sistema. Um dos planetas do sistema de Capela, há muitos milênios atrás, estava passando por esse mesmo processo que nós estamos passando agora, de transição. E Emmanuel diz lá no livro dos vários encontros que Jesus teve com aquela humanidade de lá, antes daquelas reencarnações naqueles tempos de mudança, para fortalecer aquela humanidade, para encorajá-los para a luta, para dizer que era importante que eles perseverassem no bem, vencessem a si mesmos, para que pudessem continuar a sua caminhada no planeta amado, sem se atrasar em outros mundos mais difíceis. Então, se a gente traçar um paralelo entre o que aconteceu com Capela lá atrás e o que está acontecendo conosco agora, a gente pode perfeitamente inferir que, da mesma forma que aqueles nossos irmãos daquela humanidade foram preparados para aquelas reencarnações em tempos de transição, nós também estamos sendo preparados, aconselhados, para que a gente diminua o foco das coisas do mundo e aumente o nosso ciclo de visão nas coisas que são imateriais. Agora é o momento da gente, de um ponto de vista individual, mas, sobretudo, coletivo, da gente se espiritualizar. O momento é agora. E olha, se a gente parar para prestar atenção, a gente vai perceber que nunca antes a Terra presenciou tanta gente falando sobre Deus. Tanta gente que está buscando agora entender o que é espiritualidade. Tantas pessoas que agora entendem o ser humano de um ponto de vista holístico, transcendente. De um ponto de vista que ultrapasse muito a visão material. Eu estava conversando com meu marido um dia desses sobre a quantidade enorme que está tendo hoje em dia de canais no YouTube, podcasts, que falam sobre espiritualidade. Está tendo uma proliferação de canais na internet que estão trazendo pautas sobre Deus, sobre transição planetária,
sobre os mistérios da vida, sobre ufologia, sobre outras comunidades planetárias. Tanta gente que agora dedica o seu tempo para entender as questões do espírito. A gente nunca viu isso de um ponto de vista global, como nós estamos vendo agora. Tanta gente que agora está dedicando o seu tempo para colaborar com o despertar da humanidade. Tirar as pessoas daquele estado de sono que muitos de nós ainda estamos transitando. Quando as minhas crianças dormem, eu gosto muito de assistir um podcast em especial, que se dedica a falar sobre espiritualidade, que sempre traz muitos entrevistados interessantes, falando do seu ponto de vista e de entendimento sobre o que é a espiritualidade. Mas o que eu fico assim, mais impactada é porque esse podcast que eu gosto de assistir, cada entrevista, ele dura em torno de 3 horas. 3 horas. Ao vivo. 3 horas com mais de 7.000 pessoas acompanhando, ao vivo. Perguntando, querendo entender o que é espiritualidade, querendo entender o que acontece quando o corpo morre, querendo compreender Deus, mas não Deus que foi feito à nossa imagem e semelhança. Deus como a inteligência suprema, como a fonte criadora, como um grande oceano onde todos nós estamos mergulhados. A gente nunca viu esse movimento global como a gente está vendo agora. Agora, por que isso está acontecendo agora? Por tudo isso que a gente já falou. Porque nós, antes de reencarnarmos nesses momentos decisivos, nós já estamos sendo preparados, cada um de nós que está aqui, sem exceção, seja de um ponto de vista mais consciente ou menos consciente. Nós já viemos com uma certeza íntima, que muitas vezes a gente não sabe de onde vem ou explicar, que o momento é agora. Agora é a prova final. Agora é o que vai definir como é que vai ser o continuar da minha caminhada. Porque a Terra está mudando, está evoluindo, ela precisa evoluir, porque tudo caminha, lei do progresso. A Terra está alterando o seu campo vibracional, energético, de moralidade. Inclusive de um ponto de vista físico. Existe na física, isso é física, um estudo de uma onda eletromagnética que envolve a Terra do seu centro até 100 quilômetros, ultrapassando a ionosfera, que se chama ressonância Schumann, estudada por um físico alemão na década de 50 chamado Otto Schumann. Essa frequência Schumann é como se fosse a grande áurea do planeta. E o que é que os físicos estão percebendo? Que da década de 50 para cá, a frequência terrena está alterando gradativamente, aumentando a frequência energética, vibracional. E os físicos já dizem que essa frequência modula o ritmo biológico das criaturas. Então, a frequência da Terra está mudando. A hora da gente mudar é agora. Porque quem não conseguir evoluir o seu padrão vibratório de moralidade não vai poder mais ficar aqui. Porque a gente reencarna onde a gente tem afinidade. O processo de reencarne não é alguém que diz, você vai reencarnar em Júpiter, você vai reencarnar na Terra. Não. A gente reencarna onde a gente tem frequência de encaixe. A gente tem que estar vibrando no mesmo patamar de moralidade vibracional, com um globo que vai nos receber. Se a gente não tiver encaixado vibracionalmente, a gente não consegue chegar lá. Querem um exemplo? Alguém já leu um livro chamado Renúncia, de Emmanuel? Outro livro fantástico, anotem. Renúncia. Nesse livro, Emmanuel conta a história de Alcione. Alcione, diz Emmanuel no livro, era um espírito que já não precisava mais reencarnar na Terra. Ela já tinha alcançado um padrão vibratório de ir para outro globo. Então, ela estava reencarnada num planeta, num sistema de Sírios, muito mais elevado que a Terra. Mas Alcione tinha um amor que ainda transitava na Terra, Carlos. E Alcione amava profundamente Carlos. Carlos ia ter uma reencarnação na Terra de muita dor. E pede a ela que não o abandone. Ela, sensibilizada, promete a ele que vai reencarnar na Terra, naquela reencarnação decisiva, para que ele tivesse uma companhia, para que ela o ajudasse a fortalecer. Ele reencarna. Ela vai a Sírios,
fala com o mentor dela e diz que quer uma reencarnação na Terra ao lado de Carlos, para ajudá-lo. Ela não precisava mais reencarnar na Terra, porque ela não tinha mais o padrão vibratório da Terra. O mentor permite que ela reencarne na Terra para ajudar Carlos. Ele reencarna. Ela consegue reencarnar na Terra 10 anos depois. 10 anos depois. E por quê? Ela passou 10 anos tendo que baixar o padrão vibratório dela. Não é baixar o padrão de moralidade, porque a moralidade a gente não retroage. Mas é baixando o padrão vibratório da Terra dela, para que ela pudesse encaixar com o padrão vibratório da Terra e conseguir reencarnar junto de Carlos. Percebe como é o processo de reencarnação? A gente tem que estar vibrando igual. E a Terra está aumentando o padrão dela. A gente tem que caminhar. Eu gosto muito de um exemplo de uma escola. Vamos imaginar que todo mundo aqui estuda na mesma escola. Todos nós aqui somos a 5ª série de uma dada escola. É uma escola que a gente gosta. É uma escola que a gente já estuda há muito tempo. É uma escola onde a gente tem afetos, amigos, onde a gente tem tantas histórias. Só que a escola fez um comunicado que a partir do próximo ano ela só vai ofertar da 6ª série em diante. A 5ª para baixo, ela não vai mais oferecer essas classes, da 6ª em diante. Mas a gente é que turma mesmo? 5ª. Então, tudo bem. O que é que a gente tem que fazer para continuar na escola? Passar de ano. Você estuda, você se esforça, você faz as suas obrigações, chega o final do ano, você passa, continua na escola. Mas suponhamos que você levou bomba, não conseguiu passar de ano, não conseguiu acompanhar o ritmo da turma, vai ter que fazer a 5ª série de novo. Vai poder ser na escola? Não. Mas calma, não tem nada perdido. Você vai ter a oportunidade de continuar seu estudo. Você vai continuar tendo bons professores. Você vai continuar sendo ajudado. Tá tudo certo. Só vai ser em outra escola. Naquela. Agora, não vai ser possível. Percebe como é o processo? Mas vamos voltar ao tema da palestra, porque eu sei que já está todo mundo perdido. Ninguém está entendendo nada, porque seu Luiz disse que era falsos cristos, falsos profetas, eu estou falando de transição. Eu sei, está todo mundo perdido. Mas por que a gente está falando de transição? Não é à toa. Tem que ter um porquê. É porque antes da gente entrar na pauta da nossa temática de hoje, a gente precisava relembrar, porque eu tenho certeza que todo mundo já sabe, relembrar, compreender que a gente está vivendo agora tempos que são diferentes, tempos que estão exigindo muito da gente. A gente está vivendo agora um momento que a gente foi preparado muito tempo para viver, um momento que é decisivo. E é pela importância do momento que, como eu disse lá atrás, todos nós aqui trazemos um sentimento, uma certeza íntima de que a gente precisa se espiritualizar agora. Agora é o momento, porque os tempos não são chegados, os tempos chegaram. E é essa certeza íntima que todos nós sentimos, que nos fazem, enquanto uma coletividade, enquanto grupo social e humano, nos voltarmos para as questões que nos tragam informações, que nos tragam ferramentas, que nos ajudem na nossa caminhada evolutiva de retorno a Deus. Sem tropeços. E enquanto muitos de nós estão nessa busca da espiritualidade, nessa busca de compreender o divino, há outros que, ao perceberem essa tentativa coletiva da humanidade de espiritualizar-se, ao perceber essa lacuna de necessidade de todos nós, tentam trazer informações, alguns com uma intenção sincera de nos auxiliar nesse processo, que a gente pode chamar dos verdadeiros profetas, mas outros, por perceberem nessa busca uma janela de oportunidade do bem-estar pessoal e da autopromoção, que é o que a gente pode chamar dos falsos profetas. Mas antes de tudo, o que é profeta? O que significa a palavra profeta? E eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer pessoa aqui o que é um profeta, a maioria de nós vai dizer que é aquele que, por inspiração de Deus, consegue predizer o futuro. Não é isso que vem na mente da gente?
é aquele que adivinha acontecimentos que ainda vão surgir. Um vidente. Não é isso que a gente pensa de logo? Só que a palavra profeta, ela tem um outro sentido, um outro significado, que era realmente muito comum na antiguidade, que servia e serve para designar todo aquele que é um mensageiro de Deus. Profeta é todo aquele que é um porta-voz de Deus. É aquele que fala as mensagens de Deus, que conduz um grupo ou a humanidade para Deus. Então, não necessariamente, na acepção da palavra, o profeta é aquele que adivinha o futuro. Pode ser, ou não. Mas sempre um profeta será aquele que é o porta-voz de Deus, que traz as mensagens de Deus. Então, percebendo essa busca de todos nós sobre a espiritualidade, percebendo esse movimento coletivo da gente voltar a Deus, muitos se auto-intitulam como os portadores da mensagem de Deus, os detentores das chaves do conhecimento divino. E é pela falta de conhecimento de muitos de nós, pelo vazio que a gente tem e que só pode ser preenchido com Deus, que esses falsos profetas arrebatam multidões. Multidões. Como verdadeiros cegos, conduzindo uma horda de cegos. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. É por isso que lá atrás, 2000 anos atrás, no sermão profético, ele avisa para a gente que isso vai acontecer. Ele alerta para a humanidade de lá, mas, sobretudo, a humanidade de agora. Porque, minha gente, para e pensa, quem é que estava lá nas multidões escutando Jesus? Quem eram aquelas multidões? Quem foi que escutou o sermão profético, o sermão do monte, as bem-aventuranças, as parábolas, in loco? Quem é que estava escutando? Era a gente. Éramos nós que estávamos lá, escutando aquilo tudo há mais de 2000 anos. A gente não é reencarnacionista? Éramos nós. A multidão era a gente. E quem não estava em loco escutando de Jesus, escutou no decorrer desses 2000 anos. Então, Jesus lá atrás, no sermão profético, alertou que quando esses dias chegassem, que dias? Olha, eu perguntei para os encarnados, embora os desencarnados responderam também. Que dias? Que dias chegassem? Os da transição, os de hoje, os de agora. Jesus alertou que quando esses dias chegassem, haveria essa busca coletiva da espiritualidade. E que, em decorrência disso, muitos se levantariam para se autoproclamarem como os profetas dos novos tempos. Vamos ver o que ele fala? Um sermão profético? Levanta Sião muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acredite, absolutamente. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios, coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Pronto. Então Jesus deu o alerta que quando esses dias chegassem, esses dias de agora, que nós estamos vivendo agora, da transição, haveria aqueles que se levantariam para seduzir muitos como falsos profetas. Só que Jesus não dá só o alerta, ele deu uma dica. Porque ele desse só o alerta, ok, a gente saberia que existiria falsos profetas. Mas como é que cadê a ferramenta da gente distinguir um do outro? Então ele não ia deixar só o alerta, ele tinha que dar a dica. E ele deu a dica para que a gente pudesse compreender e discernir o verdadeiro do falso. Só que antes de a gente falar dessa dica, segure a dica aí, que a gente vai falar da dica já já. Me lembre da dica, porque se vocês esquecerem, eu vou esquecer junto. Lembre da dica. Tem uma frase que Jesus diz aqui, que é uma frase que eu acho extremamente importante, que a gente precisa fazer uma pausa aqui para a gente entender essa frase, dar uma atenção especial para ela, especialmente nos momentos de hoje, para que a gente não esmoreça, para que a gente não enfraqueça, justamente agora, quando a gente precisa fazer o caminho contrário disso.
que é quando Jesus diz assim: e porque abundará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. De que dias ele estava falando mesmo? Os atuais, os de agora. Então, ele está dizendo que nos dias de agora, nesses dias que nós estamos vivendo, a iniquidade seria abundante. E que, em decorrência disso, o amor de muitos, ou seja, a fé de muitos, a esperança de muitos, a confiança em Deus de muitos, a autoconfiança de muitos de nós ia esfriar. Ele avisou. E o que é que isso significa? O que é que Jesus disse? Que muitos de nós, frente às problemáticas dos dias de hoje, muitos de nós, frente às dificuldades atuais, ia se deixar enfraquecer na sua fé, na sua esperança, no seu entendimento de que dias melhores virão. É por isso que a gente tem que dar uma atenção especial para isso aqui. Porque a gente está vivendo esses dias e a gente não pode deixar que o amor da gente esfrie, que a fé da gente esfrie. E como ele disse aqui, a gente vê que existe realmente hoje um pico de violência no mundo, né? A gente enxerga isso. Nós estamos vivendo. A gente vê um pico de criminalidade. A gente está vendo um aumento gritante do egoísmo. Como eu acho que poucas vezes a gente viu, onde as pessoas estão preocupadas com o seu, com o ter. Um pico de intolerância. Gente, intolerância religiosa. Gente que não consegue entender que o caminho de fé do outro é diferente. Gente que esquece que Jesus está em todo canto. Jesus está no centro espírita. Jesus está na igreja católica. Jesus está no culto. Jesus está no terreiro. Jesus está na sinagoga. Jesus está na natureza. Você vai onde você consegue entender a linguagem do Cristo, mas ele está em todo canto. Um aumento de preconceito. Gente, a gente está ficando preconceituoso. E sobre o preconceito eu preciso dizer, eu acho uma coisa tão boba o preconceito. Eu não entendo como é que a gente consegue ser preconceituoso. Eu ia dizer que eu achava que era uma coisa até infantil, mas eu não posso dizer isso, porque eu ia estar mentindo. Porque criança não tem preconceito. E se você vê uma criança com qualquer tipo de preconceito, tenha certeza. É uma criança que está sendo educada por um adulto, por adultos, que estão incutindo nela uma visão preconceituosa da vida e das pessoas. Eu acho que só tem uma coisa mais boba do que preconceito. É um espírita preconceituoso. É o cúmulo. Porque, gente, nós que somos espíritas, nós somos reencarnacionistas. A gente não acredita na reencarnação, não. Porque se alguém aqui acredita na reencarnação, sinto dizer que amanhã pode deixar de acreditar. Porque crença é uma coisa volátil. Você acredita numa coisa hoje, amanhã você não acredita mais. Eu acreditava em Papai Noel. Minha mãe foi me contar que Papai Noel não existia, eu já estava, tinha nem mais graça. Hoje eu não acredito. Então a gente não acredita na reencarnação, a gente sabe da reencarnação. Sabemos da reencarnação, é uma coisa lógica. Então, como é que eu, que sou reencarnacionista, que sei que já vivi infinitas existências, que já tive corpos os mais diferentes, que já reencarnei em locais os mais distintos, em cidades diferentes, em países diferentes, em condições socioeconômicas diferentes, sentindo e amando de formas diferentes, que já morei em palácio e já fiquei nas ruas, todos nós já assumimos tantas personalidades e vestimentas diferentes. Como é que a gente pode ter preconceito de alguma coisa? Se talvez aquilo que é alvo do seu preconceito hoje era a capa que você vestia lá atrás, ou que você vai vestir amanhã. A gente precisa trabalhar isso. Não cabe mais. Transição. Esse padrão de humanidade não cabe mais. A gente está vendo um pico de agressividade. Gente, não há guerra, não há justificativa para a guerra. Não existe nenhuma justificativa para o início ou para a continuação de uma guerra. Eu fico admirada com as pessoas, às vezes, querendo justificar. Não existe. Se existe uma contenda, se existe uma disputa, está todo mundo errado. Você pode até ter razão
no início, partiu para a agressividade, você perdeu a razão. Completamente. Quer um exemplo disso? Jesus. Jesus, em algum momento, foi conivente com o equívoco? A gente consegue encontrar alguma passagem do Evangelho de Jesus onde ele foi conivente com o erro? Onde ele abraçou o erro? Nunca. Jesus nunca foi conivente com o equívoco. Nunca. Morreu porque não se deixou ser conivente com o que estava equivocado na época. Jesus foi agressivo em algum momento? Violento em algum momento? Intolerante? Jamais. Então a gente não precisa ser agressivo, violento, intolerante para defender o caminho correto de Deus. E aí, se alguém estiver pensando assim, porque eu sei que ninguém diz, mas alguém sempre pensa, mas e os vendilhões do templo? As chibatadas, né? Gente, aquilo ali não foi chibatada, porque se alguém consegue visualizar Jesus com um chicote na mão, destruindo alguma coisa, vamos conversar sobre a sua compreensão de Jesus. Não é isso, ele não estava com o chicote na mão, é porque o que ele disse, as palavras que ele falou, chamou a atenção moralmente daquelas criaturas, que era como se fossem chicotes, porque caiu com o peso da moralidade, fez elas se olharem. Compreende? Dá para entender? Então a gente não precisa sair tudo isso. Então, diante de todas essas coisas que a gente está vendo no mundo, intolerância, preconceito, agressividade, aí a fé da gente esfria. Aí chega aquele momento que a gente começa a fazer aquela pergunta clássica. Todo mundo aqui já ouviu essa pergunta que eu vou dizer. Se você ainda não ouviu, você foi o que perguntou. A gente está melhorando mesmo, porque eu acho que está ficando pior. Vocês já ouviram? Eu escuto direto na Paula, eu acho que não tem esse negócio de transição, a gente está melhorando, não. Está ficando pior. Gente, não está ficando pior. Nós estamos progredindo. Mas o que é que acontece? Tempos decisivos, não é? Tempos críticos de mudança. A gente traz o sentimento que a hora é agora. E a hora realmente é agora. Não é uma metáfora, não. É o momento da prova final. Para ver quem é que vai acompanhar a Terra. Mas um outro tipo de terra. Uma nova terra. Uma terra mais harmônica, mais pacificada. Uma terra que representa aquele ditado lá, né? Da bonança depois da tempestade. E quem vai seguir a sua caminhada no seio de outras humanidades. E se o momento é tão decisivo, tão importante para a nossa jornada, nos diz a literatura espírita que muitos dos nossos irmãos que estavam nas regiões menos felizes da erraticidade foram conduzidos para reencarnarem na Terra agora. E por quê? Por que trouxeram esse pessoal agora? Logo agora na vida da gente? Por quê? Porque Jesus, como nosso pastor, como o Cristo planetário de todos nós, não ia tirar de ninguém a possibilidade das pessoas fazerem suas escolhas. Jesus jamais ia terminar o ano letivo sem dar a oportunidade que todos fizessem a prova. Porque ele é justo. Então, traduzindo, o umbral está sendo esvaziado. As diversas regiões umbralinas, aqueles que não têm mais um padrão vibratório de moralidade que consiga encaixar com a Terra. Lembra que eu falei do encaixe vibracional? Aqueles que estavam lá nas regiões umbralinas, que não possuem mais um padrão vibratório, não dá mais, não vibram mais na mesma frequência. Já estão sendo retirados. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Está lá no livro chamado No Mundo de Regeneração, de Divaldo Pereira Franco. Ele dá lá um exemplo de toda uma região umbralina que foi teletransportada pela equipe espiritual para outro planeta, porque eles não tinham mais condição de reencarnação na Terra. Está lá no livro. Mas aqueles que estão nas regiões umbralinas, que ainda têm possibilidade de encaixe, estão sendo trazidos, é a oportunidade de refazerem suas escolhas. Jesus não ia tirar isso de ninguém. Então, por isso, o aumento de tantas questões. Mas Jesus avisou que ia ser assim. Ele não disse, e a iniquidade será abundante. Então, nenhum cristão
pode dizer hoje que não sabia que os tempos seriam desafiadores. A gente sabia, a gente está 2000 anos ouvindo isso. Mas tenhamos consciência que esses momentos difíceis, tormentosos, vai passar. Vai passar. Porque a gente está caminhando. Não há possibilidade na lei divina de ninguém retroagir. Ninguém andar para trás. Nem o caranguejo. Para o lado. Estaciona um pouquinho. Para trás ninguém anda. A gente está progredindo. Por mais difícil que o tempo esteja, vai passar. E se alguém tiver dúvida que a gente está progredindo, recomendo fortemente que estude o capítulo 8 da parte terceira do Livro dos Espíritos, Lei do Progresso. A gente está progredindo. Agora, a gente tem que ter em mente que mundo de regeneração não é mundo regenerado. São duas coisas diferentes. Muita gente confunde. Não vamos confundir. Mundo de regeneração, que é para onde a gente está indo, é uma coisa. Mundo regenerado é outra coisa. Para a Terra chegar ao patamar de ser um mundo regenerado, aí bota, ó, mais alguns milênios aí. Vamos a uma comparação, para a gente entender a diferença. Vamos imaginar que a Terra é uma UTI. A Terra é uma UTI. Quem está na UTI não está com qualquer problema, não é? Para você ir para uma UTI, você está num grau realmente muito adoecido. Não é assim? Você não vai para a UTI por causa de um resfriado. Então, a Terra é essa UTI. Quem está lá está muito adoecido. Mas imagine que você está nessa UTI, mas o seu esforço pessoal em querer melhorar, em querer sair daquela situação, junto com a equipe médica que está ali, aquela equipe de saúde que está ali lhe ajudando, o seu esforço e a ajuda da equipe fez com que você melhorasse consideravelmente, a ponto de não precisar mais estar numa UTI. Aí chegou o dia de você receber sua alta. Mas olha, será que a sua alta da UTI vai ser para você ir para casa? Olha, eu não sou médica, mas eu estou aqui com um médico aqui do meu lado. Eu não trabalho em hospital, mas eu acho que é muito difícil, né, doutor Luiz? Alguém receber uma alta da UTI para ir para casa. Você não vai da UTI para casa. Você vai receber a alta da UTI, você vai para onde? Você vai para um quarto. Você vai para a enfermaria. Por quê? Você deixou de estar doente? Não, você ainda está doente. Mas você está em franca recuperação. Você está em um momento de regeneração, trabalhando o adoecimento que você ainda tem em você. Muito embora esse adoecimento seja muito mais leve do que um dia já foi. Então, o mundo de regeneração é o quarto, é a enfermaria. É onde você vai trabalhar aquele resquício de adoecimento que ainda está lá. É onde você vai se fortalecer. É onde você vai ganhar novos aprendizados. É onde você vai ter mais possibilidade de estar com quem você ama para você ficar mais forte, para você ficar 100% saudável e ir para casa. O mundo regenerado é a rua, é lá fora. A gente ainda vai continuar no hospital, mas não é mais uma UTI. Vai ser um quarto. Vai ser mais tranquilo. A gente precisa entender isso. Mas vamos voltar para a dica de Jesus, dos falsos cristos, falsos profetas. Então, lembraste que a gente ia falar da dica, né? Então, Jesus deu alerta. Nesses dias que serão difíceis, porque a gente já entendeu que são difíceis, mas que vai passar, a gente está progredindo. Haverá aqueles que, se aproveitando desse momento da humanidade, vão trazer informações arrebatando muitos. A gente já sabe disso. Mas como é que a gente diferencia um do outro? Aí Jesus dá a dica. Lá no sermão profético também. É uma coisa, porque depois que você faz 40 anos, ou você enxerga de óculos ou sem. Então, não dá. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas dos espinheiros, ou figo das sarças. Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz um mau fruto. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Conhecê-la-ás pelos seus frutos. Então, qual é a dica de Jesus? Se conhece a árvore pelo fruto. Então, se o fruto é mau,
Por mais que você esteja encantado com a árvore, seja uma árvore linda, perfeita, toda bonitinha, o fruto é mau, a árvore é má. Lamento informar. Mas se o fruto for bom, não tem como aquela árvore ser má. A árvore é boa. Minha gente, isso é básico. Conhecer a árvore pelo fruto é básico. É um mínimo de discernimento e filtro que a gente tem que ter. É básico, é fundamental a dica que Jesus dá. Mas é básica. E por que que Jesus está tendo que falar o básico para a gente? Porque a gente ainda está na fase de ouvir o básico. A gente está ouvindo isso aqui há quantos anos? 2000. Há 2000 anos. Muitos de nós escutaram da boca de Jesus. Muitos de nós escutaram durante esses 2000 anos. E a gente ainda está aqui, tentando entender o básico. E eu me lembro muito de uma música que eu acho linda, que é uma música de Beto Guedes, que se chama Sol de Primavera. Vocês conhecem? Eu não vou cantar, porque se eu cantar, quando eu terminar de cantar, eu estou sozinha aqui. Vocês vão ter saído correndo pedindo socorro a Deus. Mas Beto Guedes tem uma música que se chama Sol de Primavera. Eu acho linda pela música e porque ele fala de setembro, que é o meu mês. A música é linda. E Beto Guedes fala, tem uma frase lá que representa isso da gente. Porque ele diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A gente sabe a lição todinha de cor. A gente aprendeu, a gente está colocando em prática. Se conhece a árvore pelo fruto. O que é que Jesus disse? Olha, presta atenção no que está sendo dito. Escuta, mas vai além. Presta atenção na ação. Olha as consequências. A consequência é boa para o coletivo, é um bem. Os frutos são positivos. E mais de tudo, o mais importante, esses frutos, eles estão alinhados, harmonizados, em total sintonia. Veja, vou repetir. Total sintonia. Não é uma sintonia parcial, 50-50. Total sintonia com Jesus. É isso que a gente tem que entender. A gente já está ouvindo isso há 2000 anos. E aí eu vou precisar agora ser um pouquinho chata. Mas só um pouquinho, para vocês não continuarem me aguentando. Um pouquinho só. Vejam. Quando a gente vai falar sobre falsos cristos e falsos profetas, a gente tem que sair um pouquinho do nível da teoria. Eu acho até que quando a gente vai falar qualquer coisa de Jesus, a gente tem que sair do nível de teoria, porque senão a gente continua mais 2000 anos no básico. A gente tem que fazer um trabalho autocrítico. É importante, é necessário que às vezes a gente pise um pouquinho no próprio calo. É fundamental. Por quê? Porque às vezes quando a gente vem numa casa espírita, e eu estou dizendo isso enquanto espírita, viu? Às vezes quando a gente vem falar sobre falsos cristos, falsos profetas, muitos de nós já pensa em outras religiões, em alguns líderes de outras crenças. Vem imagens na cabeça da gente. E a gente tem que entender que falso Cristo e falso profeta não está só lá fora, não. Está em todo canto. Está em todo canto. A gente tem que fazer um exercício que é chato, é desafiador, é difícil, mas é um exercício que também nos foi ensinado por Jesus, que é o parar de olhar o argueiro que está no olho do outro e observar a trave que está no nosso. E olha, a responsabilidade da gente enquanto espírita é maior, viu? É maior. E não é maior porque a gente é melhor que ninguém, não. Até porque, para você ter uma conduta ética na vida, isso não tem a ver com a religião que você tem. Para você ter uma conduta ética, não significa nem, não precisa nem você ter uma religião. Você pode ter uma conduta íntegra e não ter religião. O que vai dizer se você tem uma conduta ética é a forma como você trata as pessoas, o respeito que você tem. Como é que você trata quem é diferente de você? Então, a nossa responsabilidade enquanto espíritas é maior, não é porque a gente é melhor, porque a gente não é melhor. É porque a gente tem acesso a muita informação. A gente tem acesso a muita coisa. E para quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a nossa responsabilidade como espírita é maior.
para que a gente não cultue, não siga e não idolatre falsos cristos e falsos profetas. E mais ainda, para que a gente não seja um falso profeta. E aí eu vou aumentar um pouquinho só o grau de chatice. Só um pouquinho, eu vou aumentar. Mas eu aumento planejadamente, em doses homeopáticas, para vocês suportarem. Mas eu vou aumentar um pouquinho o grau, tá certo? Vamos fazer um exercício autocrítico da gente enquanto espírita. Veja o quanto de informação a gente tem. A gente sabe que a gente está vivendo um processo de transição. A gente sabe o porquê os dias estão sendo tão desafiadores. A gente sabe que nesses dias haveria falsos cristos e falsos profetas. A gente sabe como diferenciar um falso cristo e um falso profeta. E tem uma coisa importante que eu esqueci de dizer. Veja, tem duas questões no Livro dos Espíritos, que elas estão juntinhas, uma atrás da outra, que são bem importantes. E elas não estão se seguindo à toa. Kardec colocou uma depois da outra, porque sabia o que estava fazendo. A primeira é a questão número 624. Kardec pergunta qual é o caráter de um verdadeiro profeta. E os espíritos respondem: é um homem de bem. Pode conhecê-lo pelas palavras e pelas suas ações. Porque Deus jamais falaria mentiras, verdades na boca de um mentiroso. É a resposta dos espíritos. Então a gente entende que um profeta é aquele que fala as verdades de Deus. Mas a gente ainda não consegue entender Deus. E se a gente tiver só essa informação, qual é a verdade? Porque o que é verdade para mim pode ser para você. Eu acho isso bonito. Eu concordo com isso aqui. Então isso é verdade. Você pode não concordar. Aí os espíritos dão um parâmetro dessa verdade, que vem na questão seguinte, 625. Qual é o espírito mais elevado que Deus nos deu para ser nosso guia e modelo? Jesus. Pronto. Então agora a gente tem qual o parâmetro do fruto? O parâmetro do fruto é Jesus. Então, vamos fazer uma análise aqui rapidinho. Não fiquem com raiva de mim, por favor. De vez em quando, surgem umas psicografias que se espalham na internet mais rápido do que a velocidade da luz. Tem a velocidade do ar, a velocidade da luz e a velocidade com que essas psicografias se espalham. De uma hora para outra, todo mundo recebeu. Às vezes, a autoria espiritual dessas psicografias, eu não estou falando de nenhum específico, tá bom? A gente está só refletindo sobre o assunto. Às vezes, a autoria vem como se fosse uma autoria de um espírito que a gente conhece, de um grande vulto da humanidade, uma grande personalidade da doutrina espírita, que a gente é grato, que a gente entende que é um protetor da humanidade. Mas a gente não pode parar para analisar só a assinatura. Porque Jesus mandou a gente analisar o fruto. Se a gente for parar para olhar a mensagem, às vezes a gente percebe que não pode ser uma mensagem séria. Porque jamais virá do alto uma mensagem com um teor violento, que nos incite, mesmo que implicitamente, a gente ser agressivo um com o outro. Que tente nos separar, que jogue uns contra os outros, que traga uma pitadinha de intolerância, de preconceito, de agressividade. Gente, jamais vai vir do alto nada que nos jogue uns contra os outros. Jamais. Nós estamos vivendo tempos de transição, a preocupação dos espíritos superiores. O trabalho que os espíritos superiores estão tendo agora é de fazer com que o nosso olhar coletivo se volte para o alto. Jamais vai ser para que a gente se volte ao olhar de coisas mundanas, de injustiça, de intolerância, por causa disso ou daquilo, de um contra o outro. Se a psicografia tiver um teor desse, se tiver um teor mundano, já é um alerta. Não pode ser no espírito superior, por quê? A forma como a gente tem que se conduzir na vida já nos foi dada lá atrás, por Jesus. São as bem-aventuranças. Os mansos herdarão a terra. Os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, os que sabem acolher seu irmão, mesmo que o seu irmão seja diferente de você. Mesmo e sobretudo. Então, se você recebe uma psicografia
você enquanto espírita, com toda essa informação que você tem, antes de você tomar aquilo como verdade, lembre da orientação de Kardec, lá no capítulo 21 do Evangelho, que é um capítulo que dá o nome para a nossa conversa de hoje aqui, haverá falsos cristos e falsos profetas. Kardec diz, não creais, que é uma orientação de João, Evangelho de João, não creais em todos os espíritos. Vede primeiro se eles são de Deus. Olha o teor da mensagem. Não pode haver nenhuma palavra que destoe da mensagem de Jesus. A mensagem pode ter 1000 palavras, se uma tiver uma palavra que destoe, não vem no Espírito Superior. Mesmo que essa palavra particularmente lhe agrade, seja algo que você concorda, não é do Espírito Superior. O fruto não é bom, porque não está em concordância com Jesus. E quem é que ajuda essas psicografias a se espalharem com a velocidade da luz? Nós, os espíritas. Olha o nosso grau de responsabilidade. Isso é estudar o assunto na prática. Porque a gente precisa ir para a prática e sair da teoria, gente. Faz 2000 anos que a gente está ouvindo isso. Não tem mais 2000 anos para a gente ouvir isso na Terra, não. Ou é agora ou nunca. Agora vem uma parte importante. As orientações de Jesus sobre os falsos cristos e falsos profetas, o alerta que ele nos dá, a gente não pode entender só numa perspectiva de um olhar para fora. Principalmente, para a gente encerrar, a gente tem que olhar numa perspectiva de um olhar para dentro. Porque o que é mesmo um profeta? É só o que adivinha? É todo e qualquer um que fala a mensagem de Deus, que conduz alguém, um grupo ou a humanidade para Deus. E que dias nós estamos vivendo? Transição. Em dias tão importantes como esses, vocês acham que a missão de ser um porta-voz de Deus, de levar a mensagem de Deus, é só de alguns ou é de todos nós? De todos nós. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que é a conclusão mais importante. Todos nós somos profetas. Todos nós. Nós não estamos sendo convidados para colaborar com a regeneração, não. O convite foi lá atrás, já passou. Nós estamos sendo convocados, intimados a melhorar o planeta. Porque agora é agora. Nós somos profetas dentro de casa. Nós somos profetas na escola, na faculdade, no trabalho. Nós somos profetas no centro e na rua. A gente tem que prestar atenção com quem a gente segue, mas o que é que a gente está ensinando para alguém que possivelmente está seguindo a gente? Porque, como diria, dizem que atribui-se a frase a Confúcio, mas não se sabe. A palavra ensina, mas o que é que arrasta? O exemplo. Então, todos nós somos profetas, profetas dos novos tempos, profetas desses momentos decisivos. Olha a nossa responsabilidade. Olha as informações que a gente tem. E não pensemos que, por sermos profetas num sentido micro, que a gente não tem importância. A gente tem importância. Porque tudo, para fechar, tudo está conectado. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 540. Tudo na natureza está interligado. Todos nós estamos conectados. Então, quando a gente melhora a sociedade. E a sociedade melhorando, melhora a nação. E a nação evoluindo o seu padrão vibratório, altera o padrão vibratório do planeta. E o planeta agora, transitando em outra esfera de moralidade e de vibração, altera o sistema solar, que não vai ser mais o mesmo. Que, por sua vez, altera o padrão vibratório da galáxia, modificando o universo como um todo. A sua atitude. Então, que a gente possa lembrar de todas as ferramentas que a gente tem para identificar um bom profeta, lembrando que o fruto tem que ser positivo, de acordo com Jesus. E principalmente lembrando que todos nós, especialmente nesses momentos de transição, somos profetas, seja num grau macro, seja num grau médio, seja num grau mínimo. Todos nós temos responsabilidade. E a nossa responsabilidade faz diferença para o planeta. Muita paz para todos. Obrigado, Ana Paula, pela lição que é direcionada a cada um de nós.
É muito comum se falar, o mundo precisa mudar, mas nós precisamos dar ao mundo aquilo que nós queremos que o mundo nos dê, a partir de nós. E como co-criadores do Pai, é como era bem dito, nós temos grande responsabilidade, principalmente aquele que tem algum conhecimento dessa verdade, que aceita, tem convicção. E ela bem disse, com muita propriedade, nós somos profetas. Então, cada um de nós que leva essa lição para a introspecção, para a reflexão de como é que nós estamos nos conduzindo como profetas para seguir as palavras que Deus mandou para os profetas missionários. Compete a cada um essa reflexão profunda. Então, concluindo os trabalhos da noite da primeira fase, nosso irmão Ferreira, por favor, fará a prece de agradecimento. Boa noite a todos. Oremos. Pai amado, Jesus, nosso mestre querido e amigo de todas as horas, Maria, mãe de todas as mães, espiritualidade bondosa da casa, que nos auxilia, que nos permite encontro como esse, que possamos, Senhor, ao sair daqui, refletindo sobre tudo que aprendemos, tudo que nos foi ofertado como aprendizado, que possamos sair daqui motivados para sermos a árvore do bem e que o nosso fruto possamos multiplicá-los, que o nosso fruto sejam esses ensinamentos, os ensinamentos, a nossa mudança moral. Graça te damos, Senhor, pela noite de hoje e que possamos voltar aos nossos lares na tua santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. E assim, concluindo a primeira fase dos trabalhos, permaneçam harmonizados para a paz, em silêncio e em prece, para serem bem beneficiados. Paz e luz para todos nós. Boa noite.